Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias dos seus antepassados, vocês se afastaram de mim, dos meus decretos, e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso pode alguém roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas, estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas, pois as protegereis das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, reverenciamos a tua santa palavra e que ela fale ao nosso coração, que haja revelação, Senhor, transformadora da tua palavra, que ela seja acatada com mansidão de espírito e nos conduza ao plano que o Senhor preparou para nós desde a eternidade. Em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. E o nosso título hoje é Dízimo é o testemunho da paternidade de Deus. Um subtítulo é Dízimo é o Filho de Deus testemunhando que o seu Pai controla o mundo. Ou de alguma maneira é o Filho de Deus testemunhando o plano do seu Pai. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela interpreta ela mesma. A gente que dificulta, quem engana, usurpa a verdade da palavra de Deus. Quem se sente enganado usa o engano como uma justificativa para si mesmo, também evitando o planejamento de Deus. Mas está tudo na palavra, a palavra explica a palavra. Os teólogos e liberais dizem, Jesus é a chave hermenêutica. Não, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. O que foi dito é interpretável nele mesmo. As pessoas criaram um enigma com o tal do espinho na carne do apóstolo Paulo, mas está no texto que é o espinho na carne, mas todo mundo, uns dizem que é homossexualidade, outros dizem que é perseguição, outros dizem que é enfermidade, fica inventando, mas está lá no texto. Portanto, agora passo a me gloriar. E ele, 2 pontos, e ele começa a narrar o que é o espinho na sua carne. Mas a gente não gosta do que está escrito, a gente gosta de enigma, de mistério, de florear o pavão, como eu sempre digo, mas está lá no texto. E se a gente quer agradar a Deus, só siga o protocolo do que está escrito, não invente. Eu já falei com vocês alguns domingos atrás, o gourmet sai caro, quem lembra? Amém. O gourmet sai caro, faça o básico, faça o que está escrito. O bife é o mesmo, porque o cara fez assim com sal, R$1.000 o bife. Esses dias sentei num botequinho de rua, ali no plano piloto, e pedi um baião de 2 com fígado acebolado. 10 conto. Delícia, com a Coca-Cola geladinha, sabe? Não.
Tem que vir bota o cara fazendo assim com sal, o mesmo prato que você come na rua, você paga R$200. Por quê? Porque a gente gosta de espetáculo, e os falsos profetas viram a insatisfação do povo de Deus de seguir o plano básico. E nada melhor que um tema como esse. Hoje, mais cedo, a gente estava no Hub, desde sexta, na verdade, no nosso curso, Santidade Social, 90% dos irmãos foram de fora, pastores que vieram. Tem alguém que estava lá? Fica de pé. Pastorzão ali, ó, do Espírito Santo, eu lembro. Deus é bom, esses irmãos estavam lá com a gente, obrigado, irmãos. Outros já foram embora e tal. E lá a gente, na minha aula de hoje, eu explanei um pouco, dei um spoiler. Eu falei, não vou soltar tudo porque eu quero, é a palavra de hoje no culto. e eu derramo lá o que o Senhor me deu. Quando nós convidamos ou confrontamos a igreja para uma expressão social de justiça, hoje a igreja, sendo sócia do bolsonarismo, do jeito que está posto como conservadorismo, pensa que toda sensibilidade humana, direitos humanos, justiça social é coisa de esquerda, é coisa de marxista. Mas todo o evangelho ele é social, todo o evangelho ele é público. A teologia cristã ela se expressa, ela se conclui, ela se estabelece publicamente. Ser vulnerável não é coisa de esquerda. Porque olha só que interessante, eu falei hoje na aula, o cara de esquerda, ele crê no pecado estrutural e despreza o pecado pessoal. O cara de direita leva em conta o pecado pessoal, mas menospreza o pecado estrutural. Você fala para o cara de esquerda, racismo é estrutural. Que isso? Mas os casos isolados não param, né? Quando eu trato com os irmãos que são policiais e eu falo que o protocolo deles na favela não é o mesmo em Alphaville, eles ficam chateados, mas obviamente. A gente viu, acho que ano passado, um cara que estava batendo na esposa, a polícia foi em Alphaville, São Paulo, literalmente, e os policiais não ousavam botar o pé na calçada do cara, e o cara xingando, hostilizando, você é um pobre, você ganha não sei o quê, eu ganho 50 mil por mês, e a polícia caladinha. Bota essa mesma ocorrência dentro de uma favela, se o policial atropela, dependendo do contexto nesse Brasil, leve e executa e depois pergunta o nome. Aí o cara conservador não leva em conta os males estruturais, coletivos. Ele leva só o pessoal. E o cara da esquerda leva em conta só o estrutural. Ai, machismo, racismo, homofobia. Não, e o pecado pessoal? E a rendição que se deve a Deus? E nós, cristãos, mesmo que a gente encontre acordo numa visão de mundo política ou filosófica, temos a visão mais adequada sobre isso. Se praticado, obviamente, né? Se a gente pegar o que Deus nos ensinou por meio da palavra, teremos uma visão de mundo superior a qualquer outra visão, porque a gente leva em conta o pessoal e o estrutural. Até porque o mal pessoal que se faz nunca é isolado do que vai acontecer na coletividade. E vice-versa. O que está acontecendo no coletivo partiu do indivíduo. E o coletivo contagia novos indivíduos na sua prática privada. E minha crítica à igreja evangélica é que ela está se portando diante do conservadorismo de maneira crítica, ela não está cobrando, ela acha que está tudo bem, ela acha que Deus foi satisfeito com isso. Não. Deus quer, por meio do seu povo, sempre quis em Israel e também quer, por meio da igreja, estabelecer um testemunho público da sua paternidade, quer as pessoas se convertam, quer não. Porque o bem cristão não é um bem predatado. O bem, pastores, a maioria, infelizmente, a maioria dos pastores
estão condicionados a fazerem um bem como um cheque pré-datado. Aqui é a data da sua conversão. Se você não converter, eu paro de te ajudar. Então, o protocolo cristão está errado, porque parte majoritária dos cristãos amam de maneira condicionada. Você precisa ir para a nossa igreja, você precisa ir para o culto, você precisa virar cristão. E a gente não vê isso em nenhum lugar. O próprio Cristo não chamava ninguém para o culto quando fazia o bem. E a gente não percebeu que é justamente o não convidar que faz a pessoa ir. Olha, não diga para ninguém que eu te curei. E os cabas não ficavam calados. Porque o impacto dessa generosidade sem condicionante era tão impactante, até rimou, ó, que as pessoas falaram, como assim ele me amou de graça? E iam atrás dele. Mas a igreja não, os pastores, raça difícil. A dar uma cesta básica, precisa escravizar o povo a ir para o culto. O povo ruim é a raça de pastor. E Mateus capítulo 25 prova que Cristo cobra não se as pessoas converteram, não se as pessoas transformaram, mas se os cristãos fizeram seu papel no mundo. Eu estava preso, nu, faminto e prisioneiro. Bodes à minha esquerda, vocês não fizeram. Ovelhas à minha direita, vocês fizeram, me visitaram, me alimentaram, me cobriram. Quando foi? Ambos perguntaram quando foi. Então, por que Malaquias? Para que você entenda que esse texto difícil e complexo, usado pelas ovelhas machucadas como desculpa para não obedecer mais, e usado em má fé pelos falsos pastores para enriquecerem, ao ponto que eu já vi esses pastores televisivos de cura no copo d'água, falando que lá em Apocalipse, o texto narrado por João, que ladrões não vão herdar o reino de Deus, usa João conectado com Malaquias para dizer, se você não dá o dízimo, você é ladrão, e nenhum ladrão entra no céu. Acho que João e Malaquias, na hora, revirou no túmulo, assim, sabe? O tamanho da criatividade dos pastores em tomarem o dinheiro do povo. Porque, olha só, é tão sensível, e os pastores, quando desviam, conseguem tanto enganar o povo de Deus, que nós entendemos, nem dói mais, nem ninguém fica vermelho mais, de tanta vergonha, de que o sinônimo do favor de Deus na igreja é por meio da liderança ser honrada. Então, o sinônimo do favor de Deus não é mais uma igreja atuante, perseguida, vibrante, generosa, compassiva. É pastores enriquecerem. Olha, aquela igreja é de Deus porque o nosso pastor cresce. O povo é bobo, sabe? Está indo para casa de ônibus. O pastor, às vezes, passa na parada, te dá um banho de água. E você fala, louvado seja o Senhor. É Deus na vida do meu pastor. Você está vendo? Está vendo lá a Porsche do meu pastor? Está vendo lá a BMW do meu pastor? Deus honrou a vida dele. Ele não honrou a tua não, teu besta. Deus te odeia e ama o teu pastor. A gente nem fica mais com vergonha de crer nesses absurdos. Não tem nenhum problema de Jesus dar uma BMW para um pastor, ok? Mas por que eu não vejo crente com BMW? Porque um texto maravilhoso como esse, onde Deus diz que está sendo roubado porque furtaram dele a prerrogativa dele ser pai social até daqueles que não se convertem, foi destruído. E a gente tem que colocar um contra-argumento no lugar. É por isso que a gente se perdeu dentro das nossas próprias estruturas.
elas não são grandes porque são úteis no seu serviço. Elas são grandes porque a gente é um povo desviante. Então, o foco da nossa fé nossa espiritualidade só é praticada no culto. Falei hoje isso de manhã. Para nós, a vida não é culto. Culto é o que acontece às 19 horas num domingo. Isso afetou toda a nossa qualidade de vida. Isso afetou o nosso comprometimento com a ética do bom samaritano. Temos horário no templo, portanto, não podemos parar para atender aquele que sofre. Então, a gente foi se enchendo de protocolos que mais revelam o nosso desvio do que a nossa adoração. O dízimo é um testemunho da paternidade de Deus. Vou encher você de versículos hoje que provam essa verdade. Deus quer ser expressão paterna até para aqueles que zombam do seu nome. E por meio de quem Deus faz isso? Do seu povo. Então eu sempre digo, pastor pode, não é crime prosperar, nenhuma igreja crescer. Deve até, já falei isso com vocês. Igreja, biblicamente, é corpo. Corpo é organismo. E organismo cresce, se estiver saudável. Só se estiver enfermo, atrofia. Uma igreja só para de crescer quando ela adoece. Então, é natural a igreja crescer e, consequentemente, pastores crescem. Mas o grande segredo é que no crescimento pastoral não pode haver futilidade. Porque o chamado pastoral sempre é conectado com utilidade, serviço, propósito, sacrifício. Há um objetivo maior. Porque o foco de Deus, no meu entendimento bíblico, não é apenas nos tornar um povo abençoado, é nos emancipar como um povo abençoador. Então, assim, a Bíblia diz que o sol de Deus nasce sobre justos e injustos. Ser abençoado por Deus não define o acolhimento de Deus para a minha vida individual. Porque a prova de que eu dei uma resposta a Deus, está tudo bem entre mim e Ele, não é se eu recebi a bênção, porque o ímpio recebe a bênção. É se eu me tornei um abençoador, em consciência nele. Por causa dele, aquilo que ele fez por mim, ele faz através de mim. Aí que está a minha segurança, não é no que eu recebo, é no que eu entrego, porque a minha consciência está nele. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes para você. Eu não paro de agradecer. Talvez eu não consiga orar 1 hora por dia, por inúmeros motivos. Mas, irmão, eu tenho certeza que eu não passo 1 minuto sem louvar o Senhor. Entro no carro, dou a partida, obrigado. Abasteço, que hoje é um parto. Assim, não estou brincando, não. Eu fui para o posto hoje de manhã cara, isso é adoração. Por quê? Porque eu tenho que pagar para encher um tanque meu salário mínimo. Tem gente que ganha 1 salário mínimo. Você tem noção disso? E eu preciso encarar a vida com santidade, com responsabilidade. Eu não posso ser um pastor fútil, eu não posso ser um pastor que zomba da santidade da vida humana. Olha, Deus me honrou como eu estou em Dubai. E gente no meu contexto sofrendo, passando fome, necessidades primárias, básicas. Principalmente com o recurso que entra para que Deus exerça a sua paternidade. Se o pastor for médico, advogado ou qualquer outra coisa, ou que ele faça isso com o recurso que lhe cabe. Mas a nossa teologia está tão desviante que a igreja vive para paparicar o pastor. Já vi isso, olha, o nosso pastor está indo para Israel. Ele merece o melhor, sobretudo. Que ele se vire, macho. Ele não merece nada, ele merece uma cruz.
E isso eu não estou dizendo que tem que desrespeitar, sabe? Mas é surreal. Não já ganhou da igreja passagem para Israel? Vá-se embora, homem. Sabe? Não, mas fica. Os profetas já reclamaram, fica espoliando a viúva, fica espoliando o órfão, fica anulando o direito do estrangeiro, sabe? Fica onerando a estrutura religiosa para um benefício egocêntrico. E a igreja não existe para paparicar o pastor financeiramente. A igreja existe para que Deus exerça seu papel paternal para com o mundo. Amém, amém. Que o pastor pegue seu salário, sua prebenda, o recurso que a igreja entregue a ele e dê seus pulos como qualquer outro trabalhador. Mas a igreja não existe para ele como empresa privada. Como negócio da família. A igreja existe para Deus e não para o pastor. E o dizimista. E eu já tenho uma pregação no YouTube que complementa essa. Dízimo é vida, dízimo é culto. E lá eu explico a natureza da obediência. Quando você ouve a palavra dízimo, você já acha que é o dízimo 10%. E para mim é muito mais abrangente o conceito, é a entrega da vida, seja ela a entrega da vida por completo. Eu me entreguei à agenda do meu Pai. Eu chamo isso de dízimo. Seja financeiro, seja o tempo, seja todas as suas escolhas, elas estão devotadas a tributarem a Deus publicamente. A sua vida é um protesto contra o mundo, onde você afirma que Deus é Pai sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a sua vida, seu tempo, seu dinheiro, seu recurso, suas escolhas. Seu sim, seu não, tudo isso é um tributo. É você protestando ao mundo. O mundo tem origem, o mundo tem fim, o mundo tem dono, o mundo tem criador. E Deus está sobre todos nós a partir da sua vontade. Porque assim, quem entrega a vida não entregaria o dinheiro, e quem entrega o dinheiro não entregaria a vida. Tem gente que faz disso uma moeda de troca, mas se eu dei tudo a Deus, eu não daria tudo a Deus, querido. Como que eu posso me entregar pela metade a esse Deus que eu digo que amo e temo? Então, quando eu analiso o dízimo, não é somente um comprometimento da carteira, é um comprometimento da vida. Inclusive financeiro. É por isso que eu crio o lema de todo problema é uma oportunidade para fazer Jesus famoso. Isso é dízimo. Olha um problema, que chance de glorificar o meu Senhor. Eu vou lá e executo o trabalho, faço a entrega. E a administração do serviço, como Paulo falou aos Coríntios, faz com que muitas ações de graça sejam dadas a Deus. Isso é dízimo. Esse é o objetivo de Deus, querer louvor para o seu nome por intermédio da ação, da atuação do seu povo aqui na terra. Já tratei isso aqui com vocês, porque o que eu aprendi a amar o texto de Malaquias. Mas a sua dificuldade é que você não gosta de Bíblia. Quem não gosta de ler Bíblia vai amar ser enganado por um falso profeta. Você é indesculpável. O falso profeta só existe por causa da sua preguiça. Porque se você lesse os 4 capítulos do livro de Malaquias, você não deixaria ser enganado por um falso profeta e uma falsa pregação, porque você entenderia a vontade de Deus se tivesse lido os 4. Aí você não lê e fica refém do 3:6, do 3:8, do 3:10 e o cara te engana. E você, olha o falso profeta. Não, mas ele existe por sua causa. Ele existe por culpa daqueles que negligenciam o conselho de Deus. E o que é maravilhoso? Não podemos roubar a Deus, Ele é espírito, transcendente, separado de nós.
assentado no alto e sublime trono. Não sabemos onde ele está, qual a sua morada e sua habitação. Como podemos roubar materialmente um Deus imaterial? Como podemos roubar a Deus? Qual o número da conta dele? Qual o banco dele? Onde fica seu depósito, seu cofre, seu celeiro? Então é muito maior do que a gente achar, por meio da fala do falso profeta, que o roubo a Deus é um roubo material de não entregar financeiramente o dízimo. Não é isso, querido. O roubo não é você parar de entregar. O roubo é porque a vontade de Deus parou de funcionar. Porque a culpa é tão grande que pessoas já me procuraram dizendo: olha, tem como pagar o dízimo atrasado? Eu falei: oh, meu Deus, tadinho do povo. É imposto agora, é? É o Itaú, é o Santander? Deixa eu ver, vou calcular a mora diária aqui, tá bom? Calma aí. Juros por dia, juro por mês, ó. Tem aqui 4 meses atrasados, só de mora, de juros e de multa aqui, mais tanto. Gente, a reclamação do roubo não é que você parou de dar, é que você parou de viver. Só para de entregar quem começou a morrer. Alô? Você parou de viver, sua vida começou a entrar em colapso, porque eu já tratei com vocês os 2 assuntos de Malaquias, é divórcio e oferta a Deus. Quem parou de ofertar a Deus parou de viver. Quem parou de viver virou uma bomba relógio que em breve vai trair e destruir o seu próprio lar. O assunto de Malaquias é aquilo que eu nego ao altar de Deus, porque comecei a negar no meu lar. O que eu nego no lar, nego no altar. O que eu faço no altar, eu faço no lar. Porque a parte mais fácil é fazer. Deus quer dízimo? Ué, o Senhor Jesus não elogiou a velhinha de 3 moedas, falando: ninguém, no excedente das ofertas, ofertou mais do que ela. Ah, se Deus quer, então tome. E naquele contexto teve gente que estava entregando muito, porém não chamou a atenção de Deus, não atraiu o favor de Deus, e Deus não deu uma resposta àquelas pessoas que estavam fazendo muito. Só interessou aquela senhora que deu 3 moedas de tudo que ela tinha. Eu falei com vocês aqui no ano passado, a palavra grega usada ali, no contexto, que ela entregou tudo, é a palavra grega bios, da nossa palavra portuguesa biologia. Então o que ela fez emana do que ela é. Por isso a chamou a atenção de Deus. Por isso que eu falei, não é o que você parou de dar, é que você começou a morrer. E a velhinha não estava morta, ela estava viva. Então quer ela dê 1 moeda ou 1 milhão, emana de quem ela é, e não do que ela faz. Porque se você é, você faz, quer muito, quer pouco, porque você entendeu que o seu feito é o exercício da sua filiação e a prova pública da paternidade de Deus. Por que você faz? Porque eu sou filho de Deus e faço porque o meu Pai trabalha até agora. Não foi o que Jesus Cristo disse? Por que você faz o que você faz? Porque o meu Pai trabalha até agora. E o meu trabalho é um protesto e um testemunho. Como podemos roubar a Deus? Parando de viver e não parando de entregar. Porque os hipócritas entregam. Ananias e Safira entregou. Caim entregou. Deus não quer a entrega do feito, Deus quer a entrega da vida. Quantos cínicos não são bons dizimistas? Quantos falsos não são bons ofertantes? Para tentar comprar a Deus a partir daquilo que não são. Mas como eu já ensinei a vocês, quando a gente pega o texto do roubo e é bom leitor bíblico,
a gente vai lembrar de toda a lei, principalmente do livro de Deuteronômio, dever de casa para vocês. Ali é, de alguma maneira, a legislação social de Israel. E um dos focos principais de Deuteronômio é Deus estabelecer em Israel aquilo que cabe ao quarteto da vulnerabilidade, onde Deus não colocou condicional que essas 4 classes de pessoas precisavam se converter para serem amadas e cuidadas por Israel: o pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva. E por que Deus tem uma intenção nesse povo? Obviamente, porque o estrangeiro, ao mudar de pátria, para ele se recolocar, principalmente por causa do impeditivo da língua, é o primeiro foco da atenção da misericórdia de Deus. Para ele se readaptar leva um tempo. Cuide do estrangeiro na sua terra. O pobre, por questões óbvias, ele não tem o cenário favorável para empreender e estabelecer seus próprios rendimentos. Cuide dele até que. A viúva, porque não tem mais seu provedor, e o órfão, porque não tem mais o seu pai. E a lei de Deus, dada a Israel, além da liturgia, do culto do templo, estava conectada ao serviço a esse quarteto. Então, o roubo de Deus em Malaquias não é um roubo na conta de Deus, porque ele não é material. O roubo de Malaquias é um roubo no propósito de Deus. É um roubo no objetivo de Deus, é um roubo no outro, é um assalto social. Eu quebro a ponte de diálogo entre a religião e o mundo, entre Deus e o mundo. Porque Paulo disse em uma das suas cartas que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus confronta o nosso pecado, ao mesmo tempo que ele responde às nossas necessidades. E o povo de Deus é a expressão dessa compaixão que o Senhor tem. Parábola do bom samaritano. Como a gente não gosta, a gente não é bom leitor, a gente não consegue ver o impacto da parábola do bom samaritano. Jesus foi sarcástico na parábola. Ele fala a parábola para irritar. A gente vê parábola do filho pródigo, mas você sabia que aquilo é objetivamente Jesus querendo irritar a religião e os religiosos? Parábola do bom samaritano, parábola do filho pródigo, é Jesus alfinetando a religião, sendo sarcástico, zombando com charme da hipocrisia. Parábola do filho pródigo é uma blasfêmia. O filho pedia a herança do pai vivo. E na parábola do filho pródigo, o filho deseja a morte do pai, dizendo: me dê a parte que me cabe da minha herança. Qualquer pai judeu deserdaria o filho que assim se comportasse. E Jesus quer dar ao religioso uma aula de humanidade. Mesmo que vocês me desonrem, desejando a morte do pai vivo, eu continuo interessado pelo retorno de vocês, mesmo que vocês cheguem ao nível de desejar comida de porco. Eu estou acessível. E para a religião judaica, isso era uma blasfêmia. Parábola do bom samaritano, está lá. O samaritano, que é um mestiço, metade judeu, metade pagão, por isso que o judeu puro odeia o samaritano. E tem o levita e o sacerdote dentro da parábola. Intencionalmente, Jesus coloca os elementos que vão irritar a religião. Tem um samaritano que é odiado pela religião, pelo religioso, pelo verdadeiramente devoto. Vamos julgar que o judeu puro é o evangélico de hoje. E o bom samaritano da parábola é um gay. Vai ficar top essa reflexão, tá bom? O bom samaritano é um gay, militante, de esquerda. Tem um rapaz ferido, sangrado, que roubaram ele, bateram nele, e ele está na rua jogado.
Aí passou um pastor. Passou o pastor Anderson Silva. 6h45, falta 15 minutos para o meu culto. Eu tenho horário com Deus, não posso parar para resolver esse problema. Passou o ministro de louvor. Em 6h55. Oh Deus, tu sabe, né? Eu até queria ajudar essa pessoa, mas eu tenho um horário na igreja, eu vou cantar hoje. Tchau. Aí foi passando o gay, foi passando o Jean Willis. Parou tudo, colocou o ferido sangrando dentro do carro, com banco caramelo, jorrando sangue, foi no Anchieta, desceu com o cara, tratou com dignidade, botou na maca, chegou lá, dizendo, quanto vai ficar? Olha, só a primeira consulta, 1.500. E, mediante o que a gente está vendo aqui, precisa deixar uma caução de R$10.000. Tá bom, passa meu cartão, eu vou viajar, porque eu sou deputado e tenho amanhã que enfrentar a bancada evangélica numa disputa acirrada ali, ideológica. Na terça-feira, quando acabar essa disputa com a bancada evangélica, eu volto aqui, se ele gastou algo a mais, eu pago. Jesus é rocheda demais. Moço. O judeu, ouvindo essa parábola, ele quer matar Jesus. O que Jesus quis dizer para a religião? O não religioso entendeu o evangelho melhor que você. Isso não salva o bom samaritano. Fique óbvio, a ação do bom samaritano não salva o bom samaritano. Mas a ação do bom samaritano envergonha a religião, dizendo o papel era seu e você não fez. A obrigação era sua e você se omitiu. É a mesma coisa quando chegam para mim dizendo, o que o senhor acha de adoção gay? Eu só acho que as crianças precisam ser adotadas. E agora, José? Ah, é difícil. Uai, primeiro, a gente nem decidiu, nem eu, nem você, para a gente estar falando que é difícil. E se não adotar, vai ser adotado. Aí a gente fica fazendo um escarcéu midiático por causa da situação e não se compromete com ela. Não é cultura evangélica a adoção, por exemplo. Não é comum. Então a gente reclama de quem vai, dizendo, ei, você não pode. Não, mas a criança está lá. O elemento da discussão não é quem adota. O elemento da discussão é a criança está lá para ser adotada. Quem vai? Então, como eu posso reclamar de uma equação que eu não me comprometo em resolver? Esse é o furto de Deus. Vocês precisam agir, vocês precisam, em meu nome, dar vazão ao meu plano. E vocês estão espiritualizando a vida, reclamando tanto, se comprometendo o mínimo. Em que te roubamos? A gente até espiritualiza, né? Oh Deus, eu não sei não. Em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas, estão sob maldição, a nação inteira tem me roubado. Ou seja, uma omissão que começa na liderança vai tomar conta de todo o povo de Deus. Olha se é comum a gente entender que a maturidade cristã é ser abençoador. Não. A plenitude cristã é ser abençoado, ser próspero, reinar em vida, ser saudável, ter um carro melhor, uma vida melhor, e tudo bem com isso. Mas o Evangelho, na fala do Mestre, na fala dos apóstolos e dos profetas, tem outra direção. Até porque o Evangelho de Lucas, capítulo 12, Jesus censurou o acúmulo de riqueza sem objetivo. Porque ele disse, louco, essa noite pode pedirem a tua alma, e aquilo que você produziu, com quem ficará? Então a gente tem que buscar sempre o crescimento. Aqui eu não estou sendo anti-crescimento,
Mas o crescimento precisa ser canalizado por um objetivo maior. E que objetivo maior é esse? A glória de Deus. Para que a gente esteja pronto para ir, se for hoje. Por exemplo, Satanás sempre pede nossa alma. Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para te peneirar essa noite, te cirandar, e eu intercedi por ti. Então, se o Senhor permitir que Satanás nos cirande hoje, e a gente partir para a glória, estamos prontos nesse protocolo de produzir e entregar, produzir e glorificar? Porque a gente precisa ser tão consciente, tão proativo, intencional nessa produzir e entregar, que se for hoje está tudo bem. Ninguém chega envergonhado na presença do Senhor. Mas a igreja e a liderança da igreja tem nos ensinado uma busca por crescimento que a gente não tem toda a convicção de morte, só uma gana insaciável de reinar em vida. Mas eu não quero apenas reinar em vida, eu quero também reinar depois da primeira morte e não enfrentar a segunda morte. Eu quero viver melhor e morrer melhor ainda, que eu morro sorrindo. Todo dia também, além de agradecer, eu falo, se for hoje eu estou pronto. Olho para o lado assim, é hoje? Não, não é hoje, glória a Deus, vamos embora. Por quê? Porque eu não quero morrer roubando Deus, eu quero que o mundo me enxergue como um atalho do caminho que Jesus é. Mas sabe como você aceita a mentira do falso profeta? Se hoje eu pedir a vocês uma oferta radical, sacrificial, amanhã a gente vai cuidar de 140 famílias atípicas, PCD e PNE, Down, microcefalia, hidrocefalia, autismo. Principalmente, 70% dessas famílias não têm a figura paterna, masculina. Gravei um vídeo hoje, mexe demais comigo. Como nordestino, como alguém que enfrentou a fome, como pai de uma criança especial. Se eu pedir uma oferta radical hoje para vocês, assim, dizendo, vamos amar essas 140 famílias amanhã, temos a cesta básica, conseguimos uma doação de banana, e amanhã cedo a gente compra as carnes para levar. E vai dar uns R$3.000 de carne. Se eu pedir a você essa oferta radical de R$3.000, você daria? Dentro do escopo da teologia da prosperidade, não. Mas se eu falar para você que aquilo que você sacrificar hoje, você vai crescer a 1 por 10, 30 por 1, 60 por 1, que você vai reinar em vida, que você vai destravar, que você vai ser o general aqui na terra, que o Senhor vai te dar um carro importado em 30 dias, eu me assustarei, porque a maioria, talvez, dos crentes ainda está disponível a esse engano. Eles são chamados para praticar o evangelho em prol do outro e dão troco, entregam moedas. Eles são chamados para serem ativados em sua ganância, eles dão tudo. Então a culpa não é só do falso ensino, a culpa não é apenas do falso mestre. Os seus objetivos estão contaminados, contagiados pelo mundo, pela cultura, pela Babilônia, pelo ego, pela ganância, quando deveria estar contaminado pela adoração. Um cristão não quer crescer sem ser útil. O crescimento do cristão é porque ele entendeu o impacto de sua utilidade. Eu sou útil, eu sou inevitável na equação que torna a igreja melhor e o mundo melhor. Então, Jesus, eu quero crescer, eu quero tudo. Eu quero ser santo, eu quero ser próspero, eu quero ser o maior, não por causa de megalomania. Eu quero ser o maior porque isso dá acesso a novas portas que viabiliza eu trazer visibilidade a pessoas invisíveis, a contextos invisíveis. Eu quero ser o maior para poder orar a Ti como Jó orou.
Senhor, a minha sorte precisa mudar porque eu fui os olhos dos cegos, os pés dos aleijados, eu quebrei os dentes dos ímpios, eu arranquei das suas presas as suas vítimas. As viúvas te louvavam por causa da minha existência. Quem de nós pode orar como Jó orou? Todo mundo quer a sorte mudada como Jó teve. Mas quem de nós tem junto a Deus a moral que Jó tinha? Ao ponto que você pode botar Deus na parede, me permita esse devaneio. Senhor, de algum modo eu não mereço essa situação, porque o Senhor viu o tanto que eu te amo e amo tua causa. Eu sou os olhos do cego. Eu sou os pés dos aleijados. Eu defendo aqueles que não conseguem se defender. E eu não sou apenas compassivo, eu também sou corajoso. Eu quebrei o dente dos ímpios. Jó não era um ladrão da paternidade de Deus. Jó era um amigo público da paternidade de Deus. E é tão simples, irmão. Estão falando que se você dizimar, você vai enriquecer. E eu tenho uma boa notícia hoje para te dar. Eu não sou de mandar você repetir. Mas eu acho que eu vou mandar você repetir uns negócios para fixar aí na sua cabeça. Eu não dizimo para enriquecer. Eu só dizimo porque Deus é o dono. E eu sou o escravo. Acabou. Para de ladainha. Por que está caindo no conto do vigário? Deus só vai te prosperar se entender o que você quer gerenciar, a fama do nome dele. E sabe, todos esses pastores, hoje mesmo estava com um pastor que vai sair de uma denominação e veio pedir o nosso conselho, porque ele falou bem assim, me tornar cúmplice de uma estrutura faz eu pagar esse boleto lá. Então, não posso. E ele falou bem assim, esse líder desviado que a gente tem na congregação, líder nacional, até acusado de homicídio, o cara já foi. Ele falou, é um líder nato. Líder nato, o cara começa a falar, você entrega tudo que está no bolso. E eu falo bem assim, é um dom que Deus deu. O grande problema é que o pastor se desvia e ele não tem a resposta de Deus imediata julgando ele, mas porque ele não está sendo julgado agora que ele não será. Tem algumas coisas, Paulo falou isso a Timóteo, não seja precipitado em impor a mão, não se torne participante do pecado alheio, porque alguns pecados não se expressam imediatamente. Os grandes pastores da mídia, da televisão, que crescem, sabe? Eu falei bem assim, eu passo no pistão ali, só um terreno da igreja que está sendo construído ao lado do Taguatinga Shopping, tem um heliporto. Os pastores, sabe? Sofrimento do trânsito aí, eles não tem lá não. Horário de culto, o pastor vai chegar de helicóptero, tem um heliporto na parada, você brinca? E eu parei com o carro com aquele dizendo, olha, você sabia que só esse terreno aí, essa igreja pagou 95 milhões, só no terreno. Tudo ok. Ela investiu 200 milhões na estrutural ou no sol nascente? Ela pode investir 100 milhões no culto dela. A pergunta é, quantos milhões ela entregou para a agenda de Deus, além da liturgia? Porque, por exemplo, se Jesus voltar hoje, esse templo com heliporto não sobe, ele fica. Mas o serviço prestado a alguém sobe. Lá em Apocalipse, João disse, as vestes brancas que estão adornando o povo de Deus são os atos de justiça dos santos. Tudo aquilo que a gente faz hoje para a fama de Jesus é uma costura na vestimenta nossa santa na eternidade. Aí eu falei para aquele, bexiga, quem está certo, quem está errado? A gente está sofrendo na igreja 6 meses para terminar um banheiro. Esses pastores são mais abençoados que a gente? Eu acho que eu estou guardando um pouco minha vida. Não sou perfeito, mas tenho feito umas escolhas de
integridade, comprometimento. Será que o pastor William está em pecado, oculto, ou eu? Meu Deus, não consegue terminar um departamento infantil? Não consegue terminar um banheiro? Será que Deus nos odeia e ama a igreja que está construindo um heliporto? Ou o povo é safado ao ponto que não responde à verdade do evangelho, só a mentira? Porque só essa igreja, três matérias saíram esse mês. Essa igreja do heliporto foi condenada, e louvado seja o Senhor por isso, porque é uma vergonha pública. Promotores e juízes estão dando causa ganha a pessoas que foram manipuladas a entregar tudo, principalmente viúvas. Aqui no Distrito Federal foi condenada a devolver R$200 mil de uma viúva que prometeram um terreno no céu. Olha o tamanho da bexiga do negócio. Indulgência. A reforma aconteceu por causa disso. Pague tanto e o pai vai sair do purgatório. Faça isso e a alma do fulano será liberta. 3 processos ganhos, e louvado seja o nome do Senhor. Outra foi uma causa de 2 milhões que o dinheiro foi devolvido para uma viúva que passou 20 anos e nunca obteve a promessa prometida pelos falsos profetas. Então não é o sinônimo da bênção de Deus, é o sinônimo de engano, e o povo não quer o céu. O povo não quer glorificar o Senhor. O povo quer mentira, porque vive em mentira. O povo quer a pregação que eles vão ser abençoados, vão prosperar, mesmo vivendo uma vida que não glorifica o Senhor. O texto de Malaquias é claro. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja mantimento na minha casa. Acabou. Acabou a palhaçada. Por que você dizima? O texto é claro. Deus está dizendo, traga todo dízimo à casa do tesouro, à minha coinonia, à minha igreja, à comunhão dos santos, para que haja mantimento na minha casa. Porque você dizima, porque você é escravo, o Senhor é dono, e para que a casa de Deus tenha a manutenção do culto e da ação pública social. Para que haja mantimento na minha casa. E mantimento diz respeito à manutenção. E manutenção diz respeito à logística do que se faz no culto e a logística daquilo que vai fazer além do culto durante a semana de segunda a sábado. Então ninguém dizima para virar bilionário, general, sei o quê. Não. Você dizima para testemunhar que o seu pai governa. Amém. E seu pai está interessado na reorganização de todas as coisas. É mentirosa a pregação que promete o que Jesus não prometeu. Mas olha só que maravilhoso. Por que eu coloquei esse título? Porque eu enxerguei uma questão aqui muito linda. Dízimo é o testemunho da paternidade de Deus, dízimo é o testemunho do Filho de Deus, confirmando a agenda do seu Pai. Aí o Senhor prometeu uma bênção. Traga todos os dízimos aos depósitos do templo para que haja mantimento na minha casa. Culto e ação social mantido. Se vocês fizerem, diz o Senhor, abrirei as janelas dos céus para vocês. Gente, isso é um convite doméstico. Só casa tem janela. Deus está chamando vocês para um convívio doméstico com Ele. Venham. Então, o dízimo não é uma ação em busca daquilo que já nos pertence. Nós somos filhos, assentados à mesa do Pai. Todo seu convite não é uma tentativa de entrar na casa dele, porque estamos na casa dele. É um convite de expressar que estamos na casa.
eu abrirei, meus filhos, a janela dos céus para vós. A obediência cristã é um testemunho doméstico de nossa comunhão com o nosso Deus. A janela da casa de Deus será aberta a todos aqueles que estiverem dispostos a aceitar esse convite de convívio, de pertencimento, de testemunho. Deus não quer o dízimo do estranho. Qual é o dízimo do estranho? É o dízimo de Caim. É o dízimo de Ananias e Safira. Os filhos de Deus entregam tudo. Aí tem a fila na igreja dos filhos de Deus, os que entregam tudo, porque entregam a vida. É a fila dos radicais, é a fila dos adoradores, é a fila dos comprometidos, é a fila daqueles que não amam sua própria segurança nesse mundo caído. É a fila daqueles que dizem, viver é Cristo, morrer é lucro. É a fila daqueles que dizem, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E Ananias e Safira quiseram apenas a maquiagem dos radicais e não o estilo de vida dos radicais. E entraram para terem a foto que estavam na fila dos radicais, sem o coração estar convertido a ser uma pessoa radical. E vocês sabem o que aconteceu com Ananias e Safira. E no fim da reflexão, o Senhor diz, todas as nações chamarão vocês de abençoados. Vocês serão uma terra cheia de alegria. Então, olha só, o problema da seara, o ato de adoração do povo de Deus, que é o dízimo, Deus solucionando o problema e as nações testemunhando que, além do povo de Deus ser uma bênção, o povo de Deus é um povo abençoador. Olha o fluxo. Então, não é apenas ir lá e fazer o que Deus está falando. É toda uma esteira, é todo um raciocínio, é todo um cronograma progressivo de acontecimentos. É aquele testemunho, eu acho que a maioria de vocês não ouviu, não sei, que é um testemunho que eu tive no metrô. A nossa igreja ainda era no CONIC, nas ruas, Praça do DI, CONIC, estúdio de tatuagem lá no CONIC, e a gente glorificando a Deus, e nasceu uma igreja no meio do CONIC, na escadaria do CONIC, e do lado da igreja que se reunia na escadaria, um boteco. Volta e meia vinha um atribulado, endemoniado, para a gente libertar. Tem um testemunho maravilhoso, não sei se você lembra, se você é fã, espero que você seja fã com moderação, de Bruno e Marrone. Imagina, eu trabalhava no primeiro ano, os 2 primeiros anos da minha conversão, eu fui gerente de uma loja de tatuagem no CONIC. Então ia de bermuda, a Bíblia, David Keelan, quero te ver. E o povo entrava na loja de tatuagem e o que está acontecendo? E até hoje a gente tem testemunho desse tempo, sabe? Que é um lugar de morte, onde um cara de um estereótipo complexo testemunhava a vida, e envergonhava aquelas trevas ali. E um belo dia, a presença de Deus foi tão forte no estúdio que eu tive que fechar para não atender cliente, e fui xeramanaiá, fui aleluiar. E o Espírito Santo falou bem assim, entre na brecha porque Bruno e Marrone vão morrer. E eu pensei, como um bom roqueiro que sou, que eu tenho a ver com Bruno e Marrone? E o Senhor falou bem assim, só és meu filho. E porque é meu filho, não é tribal. Bruno e Marrone vai morrer. E não morrerá se alguém interceder. Meu amigo, eu lembro como hoje, cheguei no culto de quarta e falei para o bando de tatuado que andava com a gente, Bruno e Marrone vai morrer. A cara foi a mesma que eles fizeram para mim, que eu fiz para o Espírito Santo. Eu só lembro de uma das cenas mais impactantes do nosso ministério, que foi um monte de maluco ajoelhado, clamando pela vida de Bruno e Marrone. E só um deles, a intercessão foi tão forte que só um deles entrou no helicóptero, e você deve lembrar que o helicóptero caiu no centro de alguma cidade, e não deu nada. Quem chegou, lembra? Tem mais de 10 anos isso aí.
14, 15 anos que essa doideira toda aconteceu. Mas eu nem sei por que eu estava falando isso. Que bexiga eu estava falando antes do Bruno Marrone? Prolixia pesada, né? Não, mas eu falei porque eu estava falando outra coisa, gente. Me ajuda aí. Metrô, tá. Falei tudo isso para falar que a igreja estava lá no meio do Conic, drogado. Às vezes a gente libertou um cara de um espírito maligno num abraço. Você pira? O cara foi para o culto, fumando, zombando de mim, dizendo que pastor é vagabundo, que esse negócio de demônio não existe, que pastor entrevista demônio na TV. O cara fumando, quando eu fui abraçar ele, quando eu toquei a cabeça dele para puxar ele para o abraço, ele caiu endemoniado. Eu só lembro de pular em cima dele e foi bom a briga. Aí o povo entregava, levantava dízimo, oferta, dava para mim, eu vinha de metrô, não tinha carro na época, entregava para aquele organizar e tal. E um belo dia ela falou, precisa pagar as contas lá da igreja, que mesmo sendo na rua, a gente tinha uma sala no Conic, um púlpito com skate embaixo para facilitar as cadeiras, a gente descia e montava ali no Conic o culto. E aquele mandou eu pagar as contas da sala, algumas contas lá de casa, eu estou dentro do metrô e o Espírito Santo começa a falar comigo para entregar tudo que estava no bolso das contas para um cara que estava na minha frente com uma mulher do lado e uma criança no colo. E eu, de bermuda, tal, não sei o quê, brigando com Deus, né? Tipo, o último azeite, o último pote de farinha, eu não vou nada, vou dar não é Deus, é o diabo. E, entrega tudo. Olha no olho desse homem. E eu olhei no olho daquele cara o sentimento de impotência, sabe? O homem castrado, o provedor, impedido de ser provedor. E o Senhor falou, tu conhece essa dor, entregue tudo. Falei, eu não vou não. Assim, eram uns 800 conto na época, sabe? Aí eu falei, eu vou dar R$50 para ele para dizer que eu não desobedeci o Senhor. E o Senhor, entregue tudo. Parecia Up Golpe, sabe? Ghost do outro lado da vida. O cheque de 5 milhões lá, lembra? Não, vou nada. Vou dar 100. Aí eu fui barganhando com Deus. Vou dar 200. Eu vou dar 300. Senhor, e eu vou dar 400. Nem eu, nem ele. Metade, metade. Entregue tudo. Entregue tudo. Aí o cara levantou e saiu. Aí aquela tristeza do Espírito Santo, já teve isso. Cara, você vai deixar o cara ir embora? Aí o cara desceu. Aí eu desci junto, numa tristeza, pensa, uma tristeza, um desânimo. Você não precisa estar todo aleluiado para obedecer não, tá? Só tem que obedecer. Que a gente acha assim, Deus, eu quero te obedecer feliz. Não vai, macho. Jejum entristece, orar nossa carne não quer, dizimar, oferta. A gente não quer obedecer. Obedecer é antinatural à condição que Adão nos deu. Então sai do romance, sai da Matrix. Ninguém, nem pastor, obedece por estar feliz. A gente obedece porque é escravo da vontade do Senhor. Aí eu, numa tristeza e numa má educação tão grande, cheguei para o cara e o cara ainda tirou onda, assim, fez... Quem imagina você ser abordado por um cara como eu, né? Ei, aí o cara já, né? Aí eu, calma, Deus mandou dar isso aqui. Sim, sabe? Deus mandou dar isso aqui. Deus? Aí o cara começou a chorar. Deus. Aí quando eu olhei, o cara abraçado com a família, feliz, 800 conto, na época, uma dinheirama, né? 15 anos atrás, 14 anos atrás, 13 anos, sei lá, 12, 13 anos atrás. E eu assim, sentei no banco do metrô, em crise, chateado, chocado. Minha mulher brava, como eu volto e explico. Deus falou. Meu Deus, assim, eu já estava pronto. Você é irresponsável, você dá tudo, e não é assim. Tá. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou ficar aqui um dia só para me preparar psicologicamente para Keila. E eu ali, chateado.
Aí assim, ó, diante de Deus, meia hora, 40 minutos em crise com Deus. Eu te amo, porém não quero obedecer. Você levou meu pote de farinha e meu azeite. Aí daqui a pouco a presença de Deus entra ali no metrô. Olha que situação eu vivi. A presença de Deus está lá, me emocionando, eu sentindo, eu quebrantado, ao mesmo tempo dentro de mim eu dizendo, sai daqui, não quero. Eu estou chateado. Não adianta te sentir, tem nada no meu bolso. Como que eu pago minhas contas? Ele pode pagar as contas dele, e eu? Como que eu pago a minha? Então não quero sentir Deus, não quero. Assim, ó, não falei, né? Com medo de Deus, assim, ó, não quero sentir Deus. Me deixe de boa. Eu estou aqui curtindo o meu luto. Aí, diante de Deus, eu acho que umas 4 vezes na minha vida, eu creio que eu ouvi Deus audivelmente, sabe? Tipo assim, ó. Aí eu fiquei mais chateado porque eu disse, eu dei tudo e nem guardei a passagem para voltar. Como que eu vou voltar? Eu estava na estação Galeria do metrô. Como que eu volto agora? Meu Deus, eu dei tudo. Aí assim, ó, diante de Deus, abre a carteira que tem um ticket do metrô que eu te fiz comprar há 2 semanas e não te fiz usar. Está escondida dentro do compartimento secreto da tua carteira. Aí eu falei, eu já estou louco, esquizofrênico. Tô ouvindo vozes. Meu Deus, eu estou maluco. Eu abri a carteira, fui lá no compartimento secreto, o cartão do metrô. Eu chateado, chorando, assim, ó. Chateado, chorando, dizendo, meu Deus, bicho, Deus tem uma logística surreal. Ele prepara o trem, sabe, daqui a 3 semanas eu vou tomar tudo que ele tem, eu vou preparar o negócio, porque ele vai dar tudo mesmo e não vai ter nem como voltar. Eu vou fazer ele comprar um ticket do metrô a mais, ele não vai perceber, vai ficar perdido dentro da carteira. Foi surreal. Aí eu rendi, sabe? No ticket do metrô eu falei, aí é muita blasfêmia da minha parte, né? Aí meu Deus, quem tu és? Me explica teu network, como que os anjos, teu Espírito Santo, administram essa loucura da oração de 7 bilhões de pessoas no mundo. Como isso é organizado? Como o Senhor sabe que o dinheiro está comigo, que eu vou estar vulnerável, mesmo chateado, para entregar tudo e responder para a pessoa certa que te fez uma oração? Aí o Senhor falou, eu vou te explicar e você nunca vai mais esquecer como funciona todas as coisas. Há uma necessidade e por causa da necessidade, uma oração. E eu sempre respondo, porém eu sou espírito, Malaquias 3:8. E vocês me roubam quando não me ouvem. Então não se sinta assaltado, se sinta o melhor homem de Brasília, porque não há ninguém me ouvindo. E você ouviu. Você está chateado porque eu levei, mas você deveria estar feliz porque você ouviu. Não há ninguém ouvindo. Agora, 3 da tarde, não há ninguém que eu possa usar para responder a oração que esse pai de família fez. Necessidade, oração, resposta da oração, mas você é a materialização da oração. Eu estou em espírito. Como eu alimento esse pai de família? Em espírito? Não, em matéria. E a minha matéria é você. Você é o meu corpo na terra. Você é a materialização da oração que eu quero responder. Esse é o roubo de Malaquias. Deus não está interessado no teu dinheiro, Ele está interessado que você viva ao ponto de ser o corpo vivo dele se movendo na terra. Esse é o roubo. Deus está impedido. Me permita esse devaneio. Deus está paralítico, porque a cabeça funciona, mas o corpo está paraplégico. Deus quer atuar, Deus quer correr no mundo, Deus quer atuar no mundo, Deus quer amar, exercer juízo, misericórdia, compaixão, confronto aos homens maus, mas o corpo de Cristo está paraplégico numa cadeira de rodas.
por decisão própria, que é o pior. Vocês me roubam porque sentaram. Para que haja mantimento. Por que você dizima? Para que haja mantimento. Você é responsável onde você dizima. Antigamente eu tinha pudor de responder isso, hoje não. Você é culpado por onde você dizima, se esse lugar que você dizima não dá corpo a Cristo, não movimenta o propósito de Deus na terra. Se você dizima no lugar onde o pastor luxa e povos sofrem, você é cúmplice. Se você dizima, oferta, doa o dinheiro que não é seu, só está sob seu controle, mesmo que você ache que você virou um bom advogado, sabe? Que consegue grandes causas, que você estudou e tal, quem te deu o ar que tu respira é o teu Criador. No dia que Ele quiser, Ele desliga seu ar e já era a sua vida. Então, mesmo que você ache que é você, sua capacidade, sua inteligência, tudo procede dEle. Então, o dinheiro está com você, mas não é seu. Portanto, você é responsável de onde você coloca o dinheiro de Deus. Não é só a igreja ou o pastor desviante que vai prestar conta, o povo também vai, porque a gente viu. A gente fica feliz que os pastores, as esposas de pastores, virem blogueirinho, sabe? Boutique, coisinha de moda, Dubai, Orlando, Estados Unidos, não sei o que lá. E eu testemunhei hoje cedo, quando a gente fez a entrega numa escola especial, no Natal, aqui em Taguatinga. Um rapaz autista, 20 e poucos anos, com uma mãezinha de 60 anos. Ele assim, ó, a mãe pegou a cesta, ele pegou o panetone, a gente levou a cesta, 1 quilo de contrafilé. A carne eu paguei do meu bolso. Eu disse, se eu vou ajudar essas famílias, eu não posso fazer diferente que eu faria para os meus próprios filhos. Eu não vou ali no açougue pegar pele de nada. Eu fui no açougue quinta-feira dizendo, eu quero aqui para segunda-feira, 9 da manhã, tantos quilos de contrafilé cortado, batido para bife. A melhor carne que você tiver separado no pacotinho. Cada quilo eu quero separado no pacote. E um frango cortado, limpo também, cada um em seu pacote. Peguei a cesta, saí de um culto como esse no domingo, fui no Carrefour, comprei o leite foi doado, comprei o refrigerante, o panetone, um panetone para cada professor. Cheguei lá na escola, fui separando a cesta, a carne, o frango. E a professora falou, tem que escolher a família entre o frango e a carne? Eu falei, não, tem um frango e uma carne para cada família. E um panetone também. E o jovem lá, a mãezinha dele, pegou a cesta, pegou o panetone e deram para ele o frango e a carne. E ele assim, né, que é a estereotipia, mãe, tem carne, mãe. Quanto tempo, mãe, a gente não compra carne? E você acha que você não é sócio de um maldito pastor ostentador? Você acha que você não vai pagar junto? Porque o cristão ele pode ter a vida que ele quiser depois da obrigação cumprida. Entenda isso. Se você trabalhou para merecer uma vida em Dubai, glória a Deus por isso. Mas você tem dono. Então você não pode curtir Dubai à custa de omissão, porque você tem uma agenda, porque o seu pai tem uma agenda. Não é que você não merece, é que o seu pai tem uma agenda. Se os apóstolos tivessem a folga que nós temos no século 21, Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. E o apóstolo dizendo, não, eu mereço. Podemos qualquer coisa depois do dever cumprido. Por que depois do dever cumprido? Porque quantas famílias tem como esse garoto?
Que a carne é luxo, irmão. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Não é à toa que João, no seu livro de Apocalipse, dizendo que os anjos, meu Deus, como eu queria estar ali para ver, sabe? Jesus é amor, misericórdia, compaixão. Nossa, Jesus é magnífico. Mas é um dos versos mais paradoxais para mim. Apocalipse 11, verso 19. Que os anjos e os anciãos louvando Cristo, e no meio do louvor chamou Cristo, a sua atuação viril e executora como juiz do mundo, dizendo: Senhor, chegou a hora de tu levantares do trono e destruíres os destruidores da terra. Sabe o que o Lula fez? Não vai passar impune. Se um camarada como o Bolsonaro mente para nós, não vai ficar impune. Hitler não vai ficar impune. Aqueles que roubaram dinheiro da Covid não vão ficar impune. Governadores, prefeitos, políticos, empresários malditos que fraudam. Como disse Tiago, vocês ricos exploram a mão de obra e o clamor dos trabalhadores chega à narina do Criador. Todos que derramaram sangue inocente. O escritor de Hebreus disse: séculos se passaram, mas o sangue de Abel ainda fala diante de Deus. Cada vida injustiçada, cada sangue derramado, cada fome, cada desamparo. Se você é homem, está aqui, abandonou a sua família, você se torna maldito diante do tribunal de Cristo. Se arrependa, volte, se reconecte. Imagina a dor. Imagina a dor. Hoje, indo para Samambaia, mais uma vez eu chorei dentro do carro. Uma mãezinha, 2 filhos, debaixo de uma árvore no sol, com todas as sacolas do mercado. Eu não parei porque era possível para eles, né? Não estava uma cargona. Mas eles ali. E eu chorei dizendo: Senhor, nunca me permita a blasfêmia de permitir que minha esposa viva uma realidade assim com os meus filhos, por causa da minha ausência e omissão. O Senhor se vingará. Alguém é culpado, porque essa criança especial e a sua mãe não podem pagar 1 quilo de carne. Sabe quanto está o quilo de carne? Fiquei sabendo ontem. A carne que eu comprei a 20 e poucos, em dezembro, está quase R$50 o quilo. Alguém vai pagar. Os anjos dizendo: Senhor, levanta-te do trono. Chegou a hora do Senhor destruir os destruidores da terra. Não ficará impune. Não ficará impune. A maioria dos pastores hoje quer viver bem e não quer fazer com que o outro viva bem. A maioria dos pastores entendem que honra é o que eles recebem e não o que eles entregam. O Senhor vai se vingar. Tiago 1:27, não precisa abrir. É a hora que eu inundo você de versículos. Vai tomando nota. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incorruptível do mundo. Êxodo 22:22, nenhuma viúva e nem órfão afligireis. Salmos 94, verso 6, vocês matam a viúva e o estrangeiro, e do órfão vocês tiram a vida. Jó 22:9, vocês despediram as viúvas vazias e vocês quebraram os braços dos órfãos. Salmos 68, verso 5, pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu santo lugar. Deuteronômio 24:17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva.
Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas ele transtorna o caminho dos ímpios. Deuteronômio 10, 18. Deus faz justiça ao órfão e à viúva, ele ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Deuteronômio 27, 19. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Deuteronômio 24, 21. Quando vocês colherem a sua vinha, não volte para buscar as espigas que caíram, porque ela é para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Olha quem é o nosso Deus, eu falei isso mais cedo. Ele dá uma lei, um mandamento, dizendo: Israel, quando vocês forem colher na sua plantação, e o ceifador deixar espigas caírem no chão, não colham. Imagina, acabou a colheita, 50, 100 espigas, 500 espigas caíram no chão. Há uma lei onde o povo de Deus pode adorar a Deus dizendo: a providência divina está exercendo paternidade para alguém. Porque o povo de Deus é involuntário, Deus cria leis. Você vai dizimar? Não. Aí o colheitador está com a mão na espiga. A providência divina, a mão de Deus vai lá, bate na mão dele, ele deixa cair a espiga. Porque Deus entende que se esperar o povo fazer, ele não fará. Aí ele cria uma lei dizendo: quando cair, deixe caído, porque o órfão vai pegar, o estrangeiro vai pegar, o pobre vai pegar e vai comer. Ele não poderia ter dito: colha tudo, pegue parte e leve para eles, mas a gente não vai levar. Por isso que o evangelho é lei, porque a gente é indisponível a obedecer. A gente só obedece a Deus na crise, mas a gente não obedece a Deus de maneira preventiva. Tá tudo bem, a gente não obedece. Nos ensinar a buscar Deus só para resolver problema. Mas olha que texto magnífico. Eu posso adorar a Deus dizendo: olha, minha colheita caiu. Não caiu, Deus fez cair porque está interessado em alguém. Por isso que toda vez que eu falo perdi R$100, eu falo louvado seja o Senhor. Não perdi, Deus abençoou alguém. Porque Deus é soberano. Até o dinheiro que eu perco por causa de um propósito. Pastor, tu espiritualiza tudo. Óbvio, macho. Claro que eu tenho que virei espiritual, nasci de novo. Isaías 10, 2. Para desviarem dos pobres o seu direito, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Êxodo 22, 24. A minha ira se acenderá para aqueles que negarem o direito das mulheres que ficaram viúvas e dos seus filhos órfãos. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa da viúva. Zacarias 7,10. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Jeremias 7,6. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andareis após falsos deuses. E segue inúmeros versículos. Isaías 1:23 é o meu preferido. Os teus príncipes e sacerdotes são rebeldes, companheiros de ladrões. Cada um deles amam a honra e andam atrás de recompensa. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Olha o texto do jejum, Isaías 58. O verdadeiro jejum que eu escolhi não é que vocês quebrem as cadeias da injustiça e da opressão, alimentem o faminto, acolham em casa o desamparado. A igreja cresceu, nós crescemos em número e em estrutura, mas eu suspeito que a maioria de nós, inclusive os pastores, não está salva.
Porque o Evangelho é claro. As obras não salvam, mas elas são a visualização da salvação. A manifestação da salvação. Um pastor que nasceu de novo, ele não permite a opressão, a injustiça, a fome. Está louco, gente. Quem nasceu de novo faz reflexões entre viver satisfatoriamente e viver de maneira banal. Ninguém que nasceu de novo permitirá ser refém de mamon. A pessoa vai fazer uma reflexão básica. Eu pago minhas contas e pago a conta do meu Deus, porque Ele está em espírito e eu sou a parte material dEle. Faço o que é meu e faço o que é dEle. Por isso que eu sempre, quando vou falar de finanças, falo para o crente, quer saber se está tudo bem entre você e Jesus? Pegue seu extrato bancário, uma caneta marca-texto e marque o que é seu e o que é de Jesus. Se isso não lutar por igualdade, você não está pronto para morrer. Oi? Firmeza? Olhe para o seu extrato. Eu amo Jesus, prove. Pegue seu extrato e marque tudo que sai em nome dEle, para a glória dEle. Eu quero viver bem, não quero viver fútil. É diferente. Falaram para mim, meu pastor teve 4 férias nos últimos 3 meses, é certo? Eu falei, ideal. Eu queria, todo ser humano precisa de férias todo mês. A pergunta é, às custas de quê? Porque se o pastor não tirasse férias, se mata. E depois pergunta, uai, o que aconteceu? Então, o oposto, teologia da pobreza, teologia franciscana também é um problema. Quem é o cristão? Nem teologia da pobreza, nem teologia da prosperidade. Teologia do reino de Deus. O que eu tenho é com contentamento e com utilidade. O bom que eu quero, o carro bom que eu quero, não é o carro fútil para eu provar algo que eu não sou. Quanto mais vazio o ser humano é por dentro, ele quer por fora expressar esse vazio. Então eu quero o melhor, não por causa de banalidade, mas por causa da utilidade. E se eu já tenho o bom e é útil, para que eu vou agregando o fútil? Que é pecado. Futilidade é pecado. Você não já tem útil? Você não já tem um bom? Por que você fica sendo enganado por mamon para querer mais que não agrega absolutamente nada no que você precisa, que já é útil? R$200.000 é o limite para um bom carro, útil, bom, que não vai ter um caso de amor com nenhum mecânico. Entendeu? Bom carro, vida longa, econômico, por aí vai. Top. Para mim, tá? Na minha ética cristã de vida, o que passar disso, mesmo que a gente possa, é banalidade. Os grandes bilionários já venceram o ego. Eles não se norteiam por estética. Homem sem Deus. Pegue o cara do Facebook, vê se ele fica ostentando. Pega o cara da Microsoft, tá simples, ó. Tênis, camisa sem logo nenhuma. Porque quanto mais de fato você tem, o seu interior precisa estar resolvido com aquilo. Mas quanto mais vazio, mais a gente quer mostrar esteticamente aquilo que a gente não é interiormente. Entenda a partir de hoje, você como filho de Deus é responsável moralmente pelo testemunho público do seu Pai. Se o cristão não fizer, o serviço não vai ser feito. Deixa eu encerrar mostrando isso para você. Se você não fizer, não será feito. E isso acumula juízo. Deus não vai fazer,
o que nos ordenou. Ele não tem corpo sem você. Deus não vai agir na terra sem você. Essa é a boa notícia do culto de hoje. Me permita esse devaneio. Deus está preso a um corpo. E esse corpo é a igreja. Ele não vai fazer sem você. Se você não fizer, não será feito. Se a gente amanhã, temos já 10 voluntários, dá para ainda ir mais uns 5. Se tiver carro, melhor ainda. Amanhã, 8 horas lá no Hub, organizamos as cestas e vamos lá. Se a gente não fizer, Deus não vai nessas escolas. Se a gente amanhã não entregar, nada é entregue. Se a gente não fizer, o trabalho não vai ser feito e o juízo é acumulado. Pessoas passaram fome na sua cidade, você não agiu. Vai estar lá no livro da vida. Então a gente fica na utopia do tipo, Deus não precisa de você. Precisa sim. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o que se move no corpo são os membros e não a cabeça. Eu já disse isso aqui para você, você nunca viu uma cabeça saltitante. Seria no mínimo uma assombração. Sair desse culto e ver uma cabeça pulando na rua. Você é a parte móvel de Deus. Você é uma igreja móvel, desmontável. Uma igreja que dorme, acorda, trabalha, dirige, pede iFood. Você é uma igreja em movimento. Deus não vai fazer sem você. Se você não fizer, ninguém vai fazer, nem Deus. Olha que boa notícia. Te obriga, te emancipa, te empodera. Eu não quero pagar um boleto de acúmulos de omissões. A gente chama de pecado só as ações. Por que a gente não chama de omissões? Está escrito. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É escrito. Mas a gente acha só que pecado é o feito. O não feito também é pecado. Deus não vai fazer o que te ordenou fazer. E por que você parou de crescer? Porque você parou de fazer. Deus entendeu que você é um péssimo administrador da glória dele. Aí você só vem para o culto, para ter uma boa palavra. Sem nenhum comprometimento quando o culto termina. E tem que ser diferente, igreja. Eu sou um dizimista. E um dizimista é uma homenagem pública a Jesus e um protesto contra esse mundo de dores e injustiças. Para mim, esse é o verdadeiro sentido do dízimo. Uma vida entregue à agenda de Deus. Não é só dar dinheiro. Uma vida entregue à agenda de Deus. O entregar o dinheiro é o último estágio de uma vida devota a Deus. É o último estágio de uma vida em homenagem a Jesus. Porque o que é o dinheiro dado, se não expressão de tudo que já aconteceu nessa mesa de comunhão, onde a janela do céu se abre para mim? Deus é bom. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem mais café aí, tem? Hoje eu estava tranquilo, nem precisei de café para me acalmar. Né? Deus é bom. Faça seu dízimo hoje com a consciência dessas famílias que a gente vai assistir amanhã, tá bom? Entregue o que você puder entregar
em homenagem ao seu Senhor e vamos fazer essas pessoas sorrirem. E é tão interessante e difícil esse contexto que a gente tem mergulhado, porque um dos projetos do Hub é cuidar das mães de crianças especiais. O suicídio, me permita colocar assim, existencial dessas mulheres é tão violento que elas não entendem o autocuidado. A gente tratou isso na reunião que a gente fez. A Roberta, as meninas do projeto foram lá em casa essa semana comer uma esfirra e a gente estava falando, elas não entendem que precisam se cuidar. Elas vão para o autocuidado quando vão querendo coisas para os filhos. É por isso que é aí que entra Tiago 1,27, o cuidado das viúvas. Ei, esqueça um pouquinho que você é mãe, mas ela está tão programada a se entregar radicalmente aos filhos que nem entendem mais o autocuidado, a dignidade própria. Namorar, para essas mulheres, está louco. Um parto. Não confiam deixar o filho com ninguém para ir fazer uma massagem. É por isso que a gente está montando lá a brinquedoteca para ver se elas se inspiram. Falar em brinquedoteca, falta 50 mil para a gente concluir. Tira o escorpião da carteira aí. E sei lá, né? Deixa o filho lá pulando no pula-pula e vai para uma massagem. E a nossa irmã tem um testemunho violento. A primeira mãe especial que foi para a massagem chorou parte da massagem inteira. Então, o nível de dor, de alienação, né, de abandono de si mesmo é tão grande que, cara, a pessoa ser tocada fisicamente, sabe? É como se fosse a lembrança do amor. Meu Deus, quanto tempo eu não era amada. E a igreja precisa entrar nesse lugar. Ela deve. Direitos humanos não é uma prerrogativa ideológica. Direitos humanos, luta por justiça, luta pela dignidade, da santidade da vida humana, é uma pauta da nossa fé, gente. É um braço tão relevante na nossa teologia quanto o nosso culto. Qual a parte visível da nossa fé? Nosso culto? Não apenas. A gente deve ter um bom culto, agradar o coração do nosso Deus, amá-lo. Deus é amado em si mesmo no culto, mas durante a semana a gente precisa aceitar que Deus é amado no outro. Entenda esse complemento. No domingo, Deus é amado nele mesmo, em sua santidade, majestade, dignidade e poder. Durante a semana, Deus é louvado no outro. E quando eu cuido do outro, amo o outro, eu estou louvando Deus, porque é por causa dele que eu me torno capaz de amar o outro como eu fui amado por ele. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelo desafio da Tua palavra, que nos chama, Senhor, à maturidade, que nos chama à emancipação de consciência. Não queremos ser mais crianças, norteados por sensações, arrepios, falsos estímulos de uma falsa espiritualidade. Nós queremos andar num nível de consciência, de responsabilidade. Nós aqui, quem é casado, não precisa sentir que é casado, só precisa aceitar a responsabilidade moral de que é casado. E isso aplicado à nossa fé precisa gerar um novo tipo de engajamento, de conscientização, que a gente entenda que se a gente não se comprometer, ninguém vai. Se o trabalho não for feito, ele não será feito por ninguém. Que nem o Senhor fará no nosso lugar o que nos ordenou a fazer por meio da Tua santa palavra. Então recebe o Teu povo contrito, quebrantado, posicionado diante de Ti. Recebe nessa noite o nosso dízimo, a nossa oferta de consciência, de comprometimento, que o dízimo é para manter o culto e para manter a ação social do Teu povo nesse mundo caído, vulnerável, órfão e carente de misericórdia, compaixão e serviço. Nós oramos por essas 140 famílias que serão encontradas amanhã pelo amor do Teu povo, pela ação do Teu povo, pelo abraço de Deus por meio do abraço da igreja, pelo toque de Deus por meio do toque da igreja.
Obrigado pelo pão de cada dia que a tua igreja irá compartilhar com essas 140 famílias. O pão nosso, Senhor, será entregue a quem precisa. Se o Pai é nosso, o pão também. E aquele que tem Deus por Pai não escolhe irmão. E amanhã nós iremos amar pessoas que talvez só conheceremos na eternidade. Cele essa noite tudo que foi dito, sentido e percebido no teu sangue, com o selo do teu Espírito, e que o Senhor seja glorificado e engrandecido em tudo, em nome de Jesus. Amém.